Olá, estudantes do 7º ano da Rede Municipal de Ensino aqui de Anápolis. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no CEAD, o Centro de Ensino à Distância. Eu sou o professor Sares e hoje teremos mais um conteúdo aqui, mais uma aula de matemática. O que vamos aprender? Olha só, o assunto dessa aula vai ser o Teorema do ângulo externo. Vocês já viram uma aula aqui nossa sobre a soma dos ângulos internos e você vai ver que a partir daquela soma dos ângulos internos a gente consegue provar e mostrar o teorema do ângulo externo. Acompanhe comigo para você entender o que é esse teorema do ângulo externo. Antes de mostrar para vocês, desafio. O desafio dessa aula é compreender e aplicar o teorema do ângulo externo para calcular o valor de ângulos externos ou internos em um triângulo de forma mais eficiente. Quando você sabe o conceito do teorema do ângulo externo, você consegue resolver problemas mais facilmente. Você reduz a quantidade de cálculos. Então é importante saber. Vamos lá, como que funciona? Primeiro a gente tem que saber o que é um ângulo externo. O ângulo externo é um ângulo formado quando estendemos um dos lados do triângulo. Ele fica do lado de fora do triângulo. Ele já está marcado aqui, mas eu vou riscar ele para facilitar para vocês. É esse aqui, ó. O ângulo externo é esse aqui, ó. Eu vou prolongar o segmento, tá vendo? Ó, prolongou. E aí quando você prolonga, ele forma esse ângulo que está do lado de fora da figura. Esse A aqui, ó, que a gente chama de alfa, é o ângulo alfa. Esse é o ângulo externo, tá? Esses que estão do lado de dentro, ó, esse é um ângulo interno, esse é um ângulo interno e esse é um ângulo interno, porque eles estão dentro do triângulo. Esse alfa está do lado de fora, então isso é um ângulo externo, tá? O primeiro passo é saber isso. Agora, ó, que você já sabe, eu vou mostrar para vocês o que é o teorema. O teorema diz que o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. O que quer dizer esse aqui, ó? Não adjacentes. Quando a gente fala adjacente, a gente está falando de vizinho, a gente está falando de estar ao lado, tá? Então aqui, ó, esse ângulo externo aqui, ó, que está do lado de fora, ele é vizinho desse B. Então, o teorema não está falando desse B. O teorema está dizendo que esse D que está aqui, ó, esse D, ele é igual à soma desse com esse. E aí eu vou mostrar para vocês que isso é verdade. Você sabe que se eu pegar os ângulos que estão do lado de dentro do triângulo, esse e esse, se eu pegar esses três, ó, o A, o B e o C, vai dar 180. Tem uma aula falando sobre isso, a gente mostra o porquê que é 180. E aqui, se eu juntar, ó, você tá vendo que isso aqui eu tenho meia volta. Quando você tem meia volta, ó, tô até riscando aqui, ó, você tem meia volta, você tem 180. Então significa que o ângulo B mais o ângulo D também dá 180. E aqui eu tenho um sisteminha. E eu vou resolver esse sistema assim, ó. Eu vou fazer uma subtração. E aí, quando eu faço essa subtração, você vai ver que o B com esse aqui, ó, vai sumir. E o que vai sobrar? Vai sobrar o A mais o C. O A continua, aqui continua, e aí menos o D, porque eu estou subtraindo o de cima pelo de baixo. E aí, quando você subtrai 180 menos 180, vai dar 0. E aí, ó, eu posso escrever que o A mais C é igual, esse D que está negativo do lado de lá, passa para cá positivo. E aí você vê que o D é o ângulo externo, é o que está do lado de fora. Olha aqui ele, ó. É o que está do lado de fora. E está dizendo que ele é igual à soma de A mais C. E A mais C são os outros dois lá, ó, que é os não adjacentes, que é os que não tá vizinho. Então está mostrado para vocês aí, ó, o porquê que esse ângulo externo é a soma dos outros dois.
Vamos fazer um exercício para a gente entender melhor ainda isso aqui? Eu tenho aqui, ó, inclusive eu deixei o mesmo triângulo, só coloquei alguns valores. Vamos praticar. Imagina um triângulo com ângulos internos de 65 e 55. Qual é o valor do ângulo externo no terceiro vértice? Então, ó, esse 65 e esse 55 vai corresponder ao ângulo A e C. Então, para eu saber o valor do ângulo externo, que no caso é o D, que é esse que está do lado de fora aqui, ó, basta pegar e somar o C com o A. Então, eu vou ter 65 mais 55. E aí, quando eu faço essa soma aqui, ó, aqui vai ficar 10, né? Vai subir 1. Esse vai ter 7 mais 5, 12, não é isso? Então, quer dizer que a soma de D é 120. 120 graus. Quer dizer que o ângulo externo mede 120 graus. Se você sabe disso, basta somar os dois. Fácil, né? Eu espero que vocês tenham entendido. A gente vai agora pro que aprendemos, que já é revisãozinha, né? O que eu mostrei para vocês nessa aula foi como determinar a medida do ângulo externo de um triângulo. Que é muito fácil, né, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado dessa aula. Treine aí no seu caderno, continue estudando. E a gente se vê em outro momento aqui no SEAD, tá bom? Até lá, tchau.